Boa noite, igreja. Será que eu consigo levantar isso aqui um pouquinho? Obrigada. É um prazer estar com vocês essa noite. De manhã vocês estiveram com a Maristela, não foi? A Maristela também é membro da nossa igreja e a gente estava brincando lá no domingo passado, quando a gente se encontrou, que a gente ia fazer uma dobradinha. Ela iria vir de manhã e eu ia vir à noite. Obrigada. Muito obrigada. Então é um prazer estar com vocês. Eu trago o abraço da Igreja Batista da Graça, ali em São Paulo. E eu vim acompanhada da minha filha, que hoje veio me acompanhando, veio de motorista, Tainá. Fique de pé, filha, linda. Me deu essa honra de estar comigo esta noite e estar junto aqui. 100 anos celebrando a fidelidade de Deus. Você já imaginou o que é 100 anos celebrando a fidelidade de Deus? É muito tempo. Não são 100 dias, não são 10 meses, não são. É muito tempo. É muito mais do que a gente pode imaginar. Ainda mais nesse tempo onde a gente sabe que fidelidade é algo que não está muito em moda. Porque a gente sabe que os valores de fidelidade já estão assim, às vezes difíceis de serem encontrados, e a gente não encontra, às vezes, tanto quanto encontrava antigamente, né? Então, por exemplo, às vezes, antigamente, uma palavra empenhada, quando você tinha uma palavra empenhada, aquela palavra que você dizia tinha-se um valor. E você não precisava dizer nada, não tinha uma segunda palavra para aquilo, a sua palavra valia. Hoje você dá a sua palavra, você tem um contrato, você tem testemunha, e olhe lá se aquilo ainda está valendo. Quer ver outra coisa? Você vai comprar um eletrodoméstico numa loja. Sabe que aquilo lá já sai com validade? Você compra uma máquina de lavar e você compra e a pessoa fala assim, olha, ela tem um prazo de validade de 5 anos, 7 anos. Antigamente, você comprava um eletrodoméstico e você passava para seu filho, porque ela durava tanto tempo que você conseguia passar para alguém, porque aquilo não estava valendo. Pensa comigo também em casamento. Antigamente, casamento era sinônimo de fidelidade. Infelizmente, a gente tem hoje casamentos que se começam e as pessoas já falam o seguinte, olha, se não der certo, você separa, não tem problema não, pode casar. Nós estamos em ano de eleições. E você deve lembrar que nesse ano, e há 4 anos atrás, talvez você tenha muitas lembranças de pessoas que prometeram várias coisas, políticos que prometeram várias coisas, e que promessas foram quebradas e hoje, 4 anos depois, ainda não se cumpriram. Fidelidade não tem sido algo muito comum nos nossos dias. E isso é muito ruim. O problema disso é que quando nós temos esses problemas de fidelidade nas nossas relações, a gente acaba levando esse tipo de relação de fidelidade para as nossas relações com Deus. Outra coisa, fidelidade é algo que nós vemos através de ações. Então, fidelidade e bondade andam juntas. Às vezes, as circunstâncias ruins da vida nos atrapalham de ver a bondade de Deus. As circunstâncias ruins, os problemas ruins, parecem que elas minam. E a gente fala assim, mas Deus não está me ajudando. E nisso, quando a gente acha, e olha bem que eu usei a palavra, quando a gente acha que Deus não está nos ajudando, a gente acaba duvidando da fidelidade de Deus. Quando já se passou 100 anos da gente ver a fidelidade de Deus nesse trabalho de mulheres aqui, a gente tem a consciência de que Deus é fiel. Porque vocês ouviram falar de várias e várias uniões femininas que começaram a partir desse trabalho, de vários e vários trabalhos de mulheres que começaram a partir dessas 8 mulheres que começaram. Vocês viram várias e várias programações que foram feitas a partir destas 8 mulheres. Então está fácil a gente perceber a fidelidade de Deus. Mas temos dificuldade, às vezes, de perceber a fidelidade de Deus quando as tribulações acontecem no nosso dia a dia ou quando muitos não são fiéis a nós. Por isso que hoje eu quero falar com vocês
que nós precisamos continuar a celebrar a fidelidade de Deus nos próximos 100 anos. Amém? Eu não sei se você vai estar aqui, mas eu também quero estar. Eu quero, gente. Vocês não querem, não? Eu espero. Quem sabe, se Deus quiser, a gente pode estar, a gente pode pedir para Deus. Mas daqui a 100 anos, eu espero que alguém esteja aqui celebrando a fidelidade de Deus. E nós precisamos fazer com que isso aconteça. Então, o que eu preciso fazer para continuar celebrando a fidelidade de Deus? E eu quero fazer isso, eu quero entender isso, a partir da história de uma mulher, Raabe. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Na minha igreja eu tenho uma classe de mulheres, então gosto muito de falar das mulheres da Bíblia, porque quando falo sobre elas, gosto de entender e olhar as coisas um pouco na perspectiva do que essas mulheres estão pensando. Amém? Abriu aí a sua Bíblia, conectou a sua Bíblia, juntou-se a alguém que não tem aí a Bíblia, e nós vamos ler esse texto. Nós vamos ler todo o capítulo, porque eu quero mostrar para vocês alguns pontos muito especiais que tem nesse capítulo 2. E eu peço que você não feche a Bíblia, porque eu quero que você me acompanhe nessas 3 coisas que eu quero falar para você, como continuar a celebrar a fidelidade de Deus. Vamos lá? Josué capítulo 2, eu vou ler esse capítulo na linguagem NVT, que diz o seguinte: Então, do acampamento de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte da rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Prestem atenção. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão os 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essa, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Agora, portanto, jurem pelo Senhor, que assim como tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com a minha família. Dê-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida do meu pai, da minha mãe, e também dos meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Os homens responderam:
Oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade, como o Senhor, quando o Senhor nos der essa terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois a sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região da montanhosa, disse ela. Escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês podem seguir o seu caminho. Antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos a você, se você seguir nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe que este cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes devem estar dentro dessa casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas se alguém fizer mal aos que estiverem dentro dessa casa, assumiremos toda a responsabilidade por sua morte. E se você falar a outros sobre nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Disse Raabe: eu aceito as condições. Despediu deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Os espiões subiram até a região montanhosa e ali ficaram por 3 dias. Seus perseguidores os procuraram por todo o caminho, mas não encontraram, e voltaram. Então os 2 espiões desceram da região montanhosa, atravessaram o Jordão e relataram a Josué, filho de Num, tudo o que lhes havia acontecido. Certamente o Senhor nos deu toda a terra, disse eles. Todos os seus habitantes estão desesperados por nossa causa. Vamos orar? Pai amado, estamos na tua presença e queremos te pedir, Senhor, fale aos nossos corações. Que tão somente a tua palavra, que o Senhor já falou ao meu coração, possa também ser falada essa noite. Que a tua palavra, que é quem transforma corações, que a tua palavra, que transforma vidas, possa vir de encontro à nossa mente e possa transformar vidas aqui esta noite, para que possamos entender como celebrar realmente do jeito que tu queres a tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Eu deixei um negocinho aí, Tatá. Obrigada. Bem, essa história ela é muito conhecida pela visão de Josué, e muito bem contada. Mas agora eu quero contar essa história, ou pensar pela perspectiva de Raabe. Raabe era uma mulher cananeia. Isso. Raabe era uma mulher cananeia, morava numa grande cidade da época chamada... Como, gente? Jericó. Jericó era uma cidade grande, uma cidade muito grande, muito bem estruturada. Ela tinha várias fontes que alimentavam a cidade, então ela tinha uma estrutura muito grande para a época. Além disso, era uma cidade muito fortificada e com uma grande estrutura de segurança. Tanto que você pode ver pelo texto que quando os espiões estão lá na cidade, os guardas vão até lá e procuram os espiões. E aí a Raabe fala o seguinte: eles já foram antes que os portões se fechassem. Então ela tem toda uma estrutura que fazia com que toda a cidade ficasse protegida. Era uma cidade grande em prestígio e também era uma grande cidade comercial, era um grande polo religioso da época, tudo isso. Raabe morava num ponto estratégico da cidade. Ela morava na muralha. Por ela morar na muralha, ela via o que acontecia fora da muralha e ela via o que acontecia dentro da muralha. Talvez esse ponto estratégico de onde ela morasse fosse por conta da profissão que ela tinha. Ela era prostituta e por isso ela sabia de todas as coisas que sabiam fora da cidade, como as invasões que estavam acontecendo, quando os povos que estavam cercando a cidade, como também daquilo que acontecia dentro da cidade.
Um autor diz que as prostitutas talvez sejam as pessoas que mais sabem da sujeira de um povo, pois é no prostíbulo que muitos homens de respeito mostram a sua verdadeira face e o seu caráter. Pensando nisso, Raabe sabia o que acontecia lá fora, quem estava chegando perto de Jericó, mas também sabia de toda a podridão que existia dentro de Jericó. Sabia de todas as coisas políticas que estavam acontecendo, sabia de todas as corrupções que existiam dentro de todos os líderes da cidade, sabia que Jericó era uma cidade muito idólatra, sabia de tudo isso. Raabe era uma pessoa que, se a gente fosse dizer hoje, ela poderia dizer: Jericó é uma cidade que se apoia ou jaz no maligno. Raabe sabia da decadência que Jericó estava. Mas ela também sabia, ou tinha ouvir histórias sobre um povo lá de fora, que ela simplesmente não conhecia, mas que as histórias tinham chegado até ela. Esse povo era um povo hebreu. E esse povo hebreu, você pode ver lá no versículo de número 9, eu pedi para você deixar aberta, olha só como é que ela começa. Sei que o Senhor lhe deu essas terras. Foi de coisas que ela ouviu. Ela ouviu que um Deus poderoso estava dando aquela cidade de Jericó para um povo hebreu. Essa promessa da cidade de Jericó para o povo hebreu já era uma promessa muito antiga, lá no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 8, quando para Abraão, por conta da justiça, que Abraão era um homem justo, Deus prometeu a terra de Raabe, onde ela vivia ao povo de Israel. Raabe conhecia a fidelidade de Deus de ouvir falar. Eu ouço falar que existe um Deus poderoso. Eu ouço falar que existe um Deus poderoso que abriu o mar vermelho para que um monte de gente passe. Eu ouço ouvir falar que as águas foram abertas, e eu ouço ouvir falar que os 2 reis aqui do lado, de 2 cidades aqui do lado, foram totalmente destruídas. Eu ouço sobre a fidelidade de Deus. Raabe ouvia as histórias de um povo que era pequeno, que saiu do Egito, viveu no deserto, se tornou grande, de um povo que foi sustentado no deserto. Raabe ouvia histórias de que ele era um povo sustentado por um único Deus. Fidelidade de Deus. Para celebrar a fidelidade de Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos conhecer a fidelidade de Deus. Você já deve ter ouvido de alguma forma a frase Deus é fiel. Você já deve ter visto num adesivo, você já deve ter visto num para-choque de caminhão, você já deve ter visto no Instagram. Ela se tornou comum em muitos lugares. Ela é uma frase que a gente tem gente crente falando, gente que não é crente falando, a gente ouve em vários lugares. Mas se eu for perguntar para a pessoa o que significa Deus é fiel, será que todo mundo que diz Deus é fiel sabe responder? Talvez não. Talvez seja muito mais como simplesmente uma frase que todo mundo diz. E aí eu fui perguntar para mim mesmo o que significa Deus é fiel. E eu quis respondê-la, essa frase, a partir de um versículo em Paulo, de Filipenses capítulo 1, verso 6, que diz o seguinte: para mim, Cláudia, Deus é fiel, porque aquele que começou a boa obra em mim vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Para mim, Deus é fiel, porque aquele que completou a boa obra nesse mundo, na sua vida, na minha vida, há de completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Independente das circunstâncias, Ele é fiel. A fidelidade de Jesus não deixa nada pela metade. Ele simplesmente é fiel. Ele simplesmente é fiel. E Raabe estava ali, vendo tudo aquilo, e ela começou a perceber que aquilo que Abraão tinha cumprido,
Aquilo que Deus tinha prometido para Abraão lá no início, estava se cumprindo agora. Aquilo que ele prometeu, ele estava sendo fiel para cumprir. Deus é fiel. Você precisa celebrar a fidelidade de Deus, entendendo que a fidelidade de Deus é uma característica dele. É um traço, é como se fosse um traço de personalidade. É um atributo. É uma coisa que a gente fala daquilo que ele é. A Bíblia diz que ele é fiel. Ele é fiel. Sabe o que é uma personalidade? Um traço de personalidade? É quando você diz algo de alguém. Ah, olha, ali está fulano. Fulano é uma pessoa alegre. E você sabe que ela é daquele jeito porque você vê aquilo acontecendo sempre no jeito que ela fala, no jeito que ela expõe as coisas. Deus é fiel porque é um traço dele, é um atributo dele, é um jeito dele. A Bíblia diz que é impossível Deus não ser fiel. Mesmo que se nós fôssemos infiéis, e nós somos, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus é fiel. É fiel. E isso é um traço dele. É uma característica dele ser leal. É uma característica dele ser confiável. É uma característica dele ser honesto. É uma característica dele ser verdadeiro. Deus é fiel porque ele sempre foi e ele sempre será. Deus é fiel. Ele não foi só fiel com o povo hebreu. Ele não foi só fiel com Raabe. Ele não foi só fiel com as 8 mulheres que começaram esse trabalho. Ele não foi só fiel com você quando você era pequeno. Ele é fiel. E ele sempre será fiel. Não é uma fidelidade momentânea. Não é num momento, não é algo que acontece somente num momento da sua vida, quando você ora muito. Ele é fiel e permanece fiel. Nada pode mudar. Por isso que às vezes na Bíblia a gente encontra a ideia de quando a gente fala da fidelidade de Deus, pensando nele como uma rocha. Porque rocha não muda. É rocha. É sempre ela. É daquele jeito. Ela é sempre da mesma forma. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel. Deus é fiel. Diz Deuteronômio 32, versículo 4. Deus é fiel. E a gente tem que entender isso. A fidelidade dele é constante por todas as gerações. Agora, sabe por que eu preciso entender o que significa Deus é fiel? Porque quando a gente entende o que é ou quem é Deus, quais são as características de Deus, quais são os atributos de Deus, eu me relaciono melhor com Ele. Quanto mais eu sei de um assunto, melhor eu me relaciono com aquele assunto. Vocês tinham aqui uma propaganda de um negócio de artesanato que acontece na terça-feira, não foi? Embaixo tinha o seguinte, uma frase, pode vir, mesmo quem não saiba. Como é que é? Não precisa saber, basta querer aprender. Mas me diz, quanto mais você vem, não fica muito mais fácil? Assim é com Deus. Quanto mais você sabe dele, quanto mais você conhece da fidelidade dele, quanto mais você sabe das histórias sobre a fidelidade dele, quanto mais você vê dos milagres dele, quanto mais alguém fala de como ele foi fiel na vida dele, conta para você sobre a fidelidade dele, mais você interage disso. E isso fica cada vez mais fácil de conhecer. Quer ver uma coisa? É a primeira vez que eu venho na PIB de Suzano. Sou visitante, depois eu quero a sacolinha, a irmã que passou aí. Fiquei muito feliz, mas eu fiquei com vergonha de levantar na hora. Então depois eu quero a sacolinha. Vocês não me conhecem, mas se eu vier aqui um terceiro domingo, não vai ficar mais fácil a gente conversar? Porque quanto mais a gente se conhece, mais fácil é o relacionamento, mais fácil é a conversa, mais fácil é o diálogo. Assim é com a fidelidade de Deus.
Por isso que você precisa conhecer sobre a fidelidade de Deus. Mas, infelizmente, muitos de nós só sabem que Deus é fiel como a frase. Às vezes está lá como se fosse um adesivo que a gente põe no carro, na janela, escreve na Bíblia, mas não entendem o significado disso. O escritor e pastor também, A.W. Tozer, diz o seguinte: saber quem Deus é fundamental para a nossa vida cristã. Se você quer celebrar a fidelidade de Deus nos próximos 100 anos da sua vida, se você quer celebrar a fidelidade de Deus nos próximos 10 anos da sua vida, se você quer celebrar a fidelidade de Deus na próxima semana da sua vida, conheça quem Ele é. Conheça sobre Deus. Conheça o que significa ter esse Deus fiel ao seu lado. Raabe conhecia a fidelidade de Deus. Ela conhecia. Ela estava envolvida nas histórias. Gente, olha o versículo de número 10. Dá uma olhada aí para você ver. É engraçado que quando você pega a Bíblia aqui, ela fala o seguinte: pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que vocês fizeram a leste do Jordão com os reis amorreus, Og e Seom. Tem crente que não sabe o que Deus fez com Og e Seom. Tem crente que não sabe o que Deus fez com o Mar Vermelho. Mas Raabe sabia. Ela estava envolvida com as histórias. Ela sabia da fidelidade de Deus. Celebre a fidelidade de Deus, conhecendo quem Ele é, sabendo que Ele é fiel, sabendo que Ele é fiel para completar a obra que Ele tem na sua vida. Aquilo que Ele tem na sua vida para fazer, Ele é fiel para completar. E quanto mais você o conhece, quanto mais você descobre quem é, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você o busca, mais você vai perceber quão poderosa é essa fidelidade de Deus. Segunda coisa, para celebrar a fidelidade de Deus, creia na fidelidade de Deus. Está aí uma coisa que você precisa entender. Conhecer é uma coisa, mas ela não muda nada até certo ponto, porque ela é somente uma informação. Por exemplo, quem aqui conhece matemática? Gente, só esse pessoal? Jesus misericórdia. Vamos de novo, gente. Quem aqui conhece matemática? Aleluia. Todo mundo já passou a maioria do ensino médio, né? Agora, vocês sabem fazer matemática de letras? Sabem que existe? Existe. Pois existe. Existe um negócio doido de matemática de letra, onde você multiplica as letras lá e é uma fórmula imensa. É uma coisa absurda, e dá umas 3 folhas no final, e a pessoa acha uma coisa comum. Eu sei que existe, porque o meu filho faz esse negócio, e toda vez que ele faz aquele cálculo, eu falo para ele assim, mas isso é um absurdo, porque na minha época isso não existia. E ele fala, não mãe, mas tem uma lógica. Eu falo assim, tudo bem. Só conhecer não basta. Eu preciso ter muito mais do que uma informação. Eu preciso crer. Em Jericó, muitas pessoas sabiam dos feitos do povo hebreu. Não era só Raabe. Tanto que você pode ver lá no versículo de número 9, na parte B, Raabe diz o seguinte: todos nós estamos apavorados. Ela não fala, eu estou apavorada com o povo que está cercando Jericó e vai destruir. Ela fala, está todo mundo sabendo que tem um povo aí fora que vai destruir a nossa cidade. E que tem um Deus que já prometeu que essa cidade vai ser entregue a eles. Todos. Ela está dizendo que
todo o povo de Jericó já sabia que aquela cidade ia ser entregue a eles, os hebreus. Imagina os comentários na praça. Estava todo mundo reunido lá em Jericó, e aí as pessoas começavam a comentar. Você viu? Olha, o pessoal do hebreu está chegando aí perto. Você viu que eles já montaram o acampamento ali? Está naquela curva ali do rio. Eu já vi um pessoal andando ali. Você ficou sabendo que veio 2 espiões para cá? Estava todo mundo comentando. Não só a Raabe, mas as pessoas de Jericó sabiam como Deus estava sendo fiel ao povo hebreu e fazendo atos poderosos com todo aquele povo. Sabia de toda a história. Mas mesmo sabendo de tudo isso, a cidade não creu. A cidade não creu. O rei da cidade resolveu confiar na sua própria força bélica e mandar 2 soldados para que pudessem pegar os espias e aprisioná-los e resolver fazer alguma coisa pelas próprias forças. Raabe tinha 2 histórias para acreditar. Ou ela acreditava que o Deus de Jericó ia fazer alguma coisa, porque o rei estava lá assumindo que ia fazer alguma coisa, correndo atrás dos espias, ou ela acreditava que os Deus hebreu iria novamente ser fiel com aquele povo, ia tomar aquela cidade, ia destruir toda aquela cidade, e ela ia ficar sem um lugar para morar. Era uma decisão de Raabe, naquele momento, escolher em quem ela iria crer. Ou ela iria crer nas histórias que ouvia sobre dentro da cidade, ou ela iria crer nas histórias que ela ia ouvir fora da cidade sobre o povo hebreu. Gente, infelizmente, nós fazemos as coisas parecidas com o povo de Jericó. Por quê? Nós temos muito conhecimento de Deus. Nós temos muito conhecimento de Deus. Tanto que eu falei da frase, Deus é fiel. A gente conhece. A gente conhece história bíblica, a gente sabe do cuidado de Deus para com o povo hebreu, a gente sabe do cuidado de Deus para com o povo de Judá. E se você for contar histórias do amor de Deus, a gente fala do amor de Deus por nós, mandando Jesus para nos salvar. Nós conhecemos histórias bíblicas. Nós conhecemos versículos. Nós sabemos versículos que falam que com Deus nós podemos todas as coisas, que todas as coisas cooperam para o bem. Nós conhecemos isso. Nós conhecemos testemunhos de que Deus tem sido fiel, poderoso. Nós sabemos de testemunhos. Nós cantamos sobre fidelidade. Olha quantas músicas nós cantamos hoje sobre fidelidade. Cantamos várias. Mas às vezes a gente não crê. A gente sabe de tudo isso, mas quando chega na hora do problema, da dificuldade, no momento onde a gente está cercado por vários e vários questionamentos, a gente começa a questionar, a gente começa a traçar os nossos próprios planos, porque eu vou dar um jeito, porque eu dou um jeito. A gente acredita mais no dinheiro ou nas pessoas. A gente duvida de que Deus está no controle. A gente acha que Ele está demorando demais. A gente começa a fazer igual os moradores de Jericó. A gente vê tudo, a gente vê Deus agindo, a gente vê atos poderosos de Deus, a gente sabe dos atos magníficos de Deus, mas assim a gente ainda não acredita. Naquele momento da vida de Raabe e em Jericó, muitas pessoas tinham a necessidade de uma libertação de uma eminente destruição. Eu vou repetir. Naquele momento, nesse momento da história, no capítulo 2 de Raabe, tanto Raabe quanto todas as pessoas da cidade de Jericó, elas tinham a necessidade de uma libertação, de uma eminente destruição. Elas tinham uma necessidade. Mas Raabe não tinha só uma necessidade. Ela tinha uma expectativa de que o Deus hebreu poderia agir em seu favor.
Isso é fé. São duas coisas diferentes. Necessidades todos nós temos. Eu necessito de, às vezes, um consolo. Eu necessito, às vezes, de um renovo. Todos nós temos uma necessidade. Mas Deus vai agir não por conta das nossas necessidades somente. Ele vai agir quando nós temos fé. O que move a mão de Deus é a fé, não são as nossas necessidades. E a gente precisa entender muito isso, porque senão a gente acha que Deus é muito carrasco com as coisas. A gente começa a ficar com raiva de Deus. Porque, Senhor, tem tanta coisa acontecendo e o Senhor não faz nada. Ele fala assim, eu preciso que você tenha fé. Deus mostra a sua fidelidade através da nossa fé e não da nossa necessidade. Lá em Lucas capítulo 4, a partir do verso 16, quando Jesus está no templo, ele explica que no tempo de Eliseu havia muitos leprosos. Havia muitos leprosos. Mas somente Naamã foi curado. A diferença de só Naamã foi curado é porque Naamã foi com fé. E ele fala isso porque na terra dele, de onde ele estava vindo, ele fez poucos milagres. Porque na terra de onde ele veio, as pessoas tinham menos fé. O que move a mão de Deus é a nossa fé, é a nossa expectativa. A gente tem que entender isso, porque Deus não é injusto. Deus sabe das nossas necessidades, mas a fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, fará diferença na hora e no momento de nós vermos o milagre. Olha a expectativa de Raabe. Deixa eu te mostrar isso. Versículo 9 ainda, nem saí dele ainda. Ela está dizendo lá, eu sei que o Senhor deu. Eu sei que o Senhor deu. Olha o versículo de número 11. Porque o Senhor, o seu Deus, é o Deus do céu e da terra. Raabe não era hebreia. Raabe não viveu os milagres lá do deserto. Raabe não viveu no Egito. Raabe só ouvia falar sobre Deus. Mas nesse momento, Raabe conhecia e creu no Deus de Israel. Se você quer celebrar a fidelidade de Deus na próxima semana da sua vida, você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa crer que Deus tem muito mais do que você pode imaginar e que Ele pode fazer. Tem sempre muitas coisas que tentam atrapalhar a nossa fé. Às vezes, a gente está num momento precisando de um milagre e você vai até Deus e recorre a Ele, porque sabe que Ele é o único que pode te salvar. Mas aí, nesse momento que você está lá, buscando a Deus, porque conhece a Deus, e aí, nesse momento, várias coisas acabam atrapalhando a sua fé. Às vezes é alguém fazendo o papel de Datena. Sabe aquele papel de Datena? Você chega aqui na igreja, vem celebrar 100 anos da MCM, e aí a pessoa fala assim, nossa, né, mas nesse ano, tanta gente que morreu, né? Ai, que tristeza. Aí você está aqui celebrando 100 anos da MCM. Ah, mas se fosse do jeito da irmãzinha fulana que tinha dirigido, né, aposto que estaria melhor, né? Aí está aqui celebrando 100 anos de MCM, e aí a pessoa fala o seguinte, mas você viu tanta gente que mudou de igreja? Tem gente que tem espírito de Datena. É um espírito de pessimismo, de tragédia. Só conta tragédia. Isso mina a fé da gente. E de vez em quando a gente precisa falar, olha, meu filho, não é não. Eu preciso olhar que, graças a Deus, nós estamos aqui. Quantas igrejas foram abertas, quantos trabalhos foram feitos, quantas pessoas foram salvas, quantas pessoas foram... A igreja está aqui até hoje, quantas pessoas ouviram falar de Jesus através desse trabalho que começou há 100 anos. Preciso, às vezes, calar isso. E repreender isso, esse espírito, em nome de Jesus. Às vezes a gente está lá, nesse momento, precisando ver, mas tem gente que vem atrapalhar a nossa fé, e às vezes é nós mesmos
com essa mente negativa, sem obedecer, o agradecer, que Jesus fala que nós devemos ser gratos em todos os momentos. Às vezes somos nós mesmos que usamos da nossa própria ansiedade e não percebemos o mover de Deus. Às vezes somos nós que atrapalhamos o crer, quando nós não relacionamos, não temos um relacionamento com Deus. E às vezes temos espaço para tudo na vida. A gente tem espaço para estar no Instagram, a gente tem espaço para poder falar com pessoas, a gente tem espaço para fazer um monte de coisa, mas a gente não tem espaço para poder ter um relacionamento com Deus. Toda vez que você não se relaciona, lembra que eu falei? Se você não se relaciona melhor com Deus, menos você conhece dele, menos você crê nele. Quanto mais você se relacionar com ele, mais você vai crer. Se você quer celebrar a próxima semana da fidelidade de Deus, você precisa crer. Você precisa crer. Deus mostra a sua fidelidade e bondade com quem o conhece. E quando você o conhece mais, Ele mostra. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus mostra a sua fidelidade e bondade com todas as pessoas. Porque quando você conhece Deus, Ele demonstra o seu amor. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5 que Deus dá chuva e sol para todas as pessoas. Isso é a bondade de Deus. Mas se você quer conhecer a fidelidade de Deus no mais profundo, se você quer conhecer a bondade e a fidelidade de Deus como você nunca experimentou na sua vida, creia nele. Busque a Ele. Entre no secreto com Ele. Chame Ele para uma conversa particular. Faça como Raabe, conheça, deposite não as suas necessidades, mas deposite as suas expectativas, os seus desejos, os seus sonhos, as suas vontades. Fale com Ele em todos os momentos. Se você fizer isso, você não vai ter somente a fidelidade e bondade de Deus de uma chuva e sol. Você vai ter uma fidelidade e bondade de Deus de algo que você nem imagina. Sabe por quê? Deus responde não só às circunstâncias, mas Deus responde às nossas expectativas. E isso é a sua fidelidade. Você pode estar passando por dias difíceis, você pode estar passando por dias difíceis assim como Raabe, onde tudo parece que vai desmoronar. Mas assim como Jesus disse para Marta, se você crê, você verá a fidelidade de Deus. A última coisa que essa história me ensina é que para você celebrar a fidelidade de Deus, você precisa entender que a fidelidade de Deus é expressa através de bênçãos além do que se pode contar. Bem, você já me entendeu que Raabe conhecia o Deus verdadeiro, primeira coisa para você celebrar a fidelidade de Deus. Depois ela começou a acreditar na fidelidade de Deus. E aí quando ela acreditou na fidelidade de Deus, lá no versículo 12, 13, ela chegou para os dois espias e fez um acordo com eles. Ele falou com os meninos o seguinte: olha só, eu estou guardando vocês, protegendo vocês. Estou em perigo, porque o rei veio aqui na minha casa procurando por vocês, então eu escondi vocês aqui no meu terraço. Já que eu escondi vocês aqui no meu terraço, eu quero fazer um acordo. Eu quero que vocês guardem e protejam toda a minha família quando Jericó for destruída pelos hebreus. Ela já sabia que isso ia acontecer. Mas se você olhar lá no texto, ela pede uma coisa muito específica. Ela fala o seguinte: eu quero que vocês protejam a mim, eu quero que vocês protejam o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e toda a família deles. E na versão NVI diz o seguinte: eu quero que vocês nos livrem da morte. Foi esse o pedido que ela fez. Nós já sabemos o final da história.
lá no capítulo 6, versículo 22 e 23, quando os israelitas estavam cercando Jericó, Josué chega em Jericó, começa a fazer todo aquele cerco, anda 7 vezes, toca a trombeta, aquele negócio que você já sabe, aquela história linda e maravilhosa. Josué vira para os 2 espias e fala o seguinte: cadê aquela mulher que cuidou de vocês e salvou? Aí os 2 espias falam o seguinte: ela está lá na muralha, e ela tem um pano vermelho na muralha, e naquela casa tem todas as pessoas que vão ser salvas. Josué fala o seguinte: então vai lá e salva todo mundo que está naquela casa. Os espias vão lá, salvam toda a família de Raabe. Expectativa. Raabe pediu: salva toda a minha família? Expectativa. Mas sabe o que é a fidelidade de Deus? Na vida de Raabe, a bênção foi muito maior do que você pode imaginar. Raabe teve toda a sua família salva. Passaram-se anos. E lá no Novo Testamento, a gente ouve de novo o nome de Raabe. Porque Raabe foi uma das descendentes, uma das mulheres que entraram na genealogia de Jesus. Gente, isso é fidelidade de Deus. Aquilo que você nem imagina é o que Deus faz por nós, quando nós o conhecemos e quando nós cremos nele. Esse é o nosso Deus. Como se não fosse suficiente, Raabe é uma das 4 mulheres presentes na genealogia de Jesus. Deus atendeu o seu pedido de livrá-la da morte, fazendo com que a sua descendência chegasse ali, salva. Beleza, tudo bem, todo mundo livre. A cidade de Jericó toda destruída e vocês livres. Mas eu, já que você confiou em mim, já que você me conheceu, já que você creu em mim, Deus tem muito mais a te oferecer. Esta é a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus são bênçãos muito mais do que se pode contar. Porque a fidelidade de Deus começa quando Ele te ama. E Ele envia Jesus para te salvar, para me salvar. A fidelidade de Deus continua quando no nosso dia a dia Ele nos ajuda com o Espírito Santo. E Ele fala assim comigo: Cláudia, você não está sozinha. Cláudia, eu estou junto com você. A fidelidade de Deus é vista através da sua palavra, quando eu preciso de ajuda e eu recorro a ela, e Ele fala assim: tudo bem, eu quero falar com você sobre isso, eu quero te ensinar sobre isso aqui faz bem para você, isso aqui te ensina sobre a sua vida. A fidelidade de Deus é a sua palavra. A fidelidade de Deus é vista quando Ele não muda, quando Ele me arranca do pecado e me ajuda a continuar na caminhada até o dia de eu voltar para casa. Essa é a fidelidade de Deus. Porque a fidelidade de Deus vai nos oferecendo recursos enquanto nós estivermos aqui. Fidelidade de Deus. Eu não sei o que você entendia hoje, até hoje, sobre fidelidade de Deus. Mas eu tenho entendido a fidelidade de Deus dessa forma. Deixa eu te dizer, e já estou acabando, essa semana foi uma semana muito difícil para mim. Eu tive alguns problemas, eu levei um tombo no mês de fevereiro, uma queda boba em casa, e tive um hematoma, e desde fevereiro tenho sofrido com alguns problemas disso. E há 10 dias atrás, mais ou menos, isso tudo piorou de uma forma muito grande. E aí, quando foi essa semana, na segunda-feira, eu pensei assim: meu Deus, não vou nem lá. Já estava pensando em falar com a Maristela. Maristela, você prega de manhã e de noite. Porque não tinha condição, não estava com condição alguma de fazer nada, nem trabalhar, nem cuidar de nada. Pressão 20,
4 dias na semana, no hospital, madrugadas inteiras e precisando de remédios. Eu falei assim, Senhor, não tem condição. E aí, quando eu já estava falando com Deus assim, não vou ter que falar com a Maristela, arranjar uma outra pessoa que pudesse me substituir. Aí, na sexta-feira, eu estava... eu fiz um exame de quinta para sexta, à noite. Passei a noite numa clínica fazendo um exame. Aí, na sexta-feira, fui pôr um mapa. E aí, estava com esse mapa o dia inteiro. Fui lá colocar ele. Aí, voltando desse mapa, estava nessa angústia. Se eu ligava para falar que não vinha, ou se eu arranjava alguém para vir, e eu estava nessa angústia. E aí eu falei com Deus assim, Senhor, eu vou falar sobre fidelidade, mas eu estou numa encruzilhada que o Senhor tem misericórdia de mim. Porque parece que nem eu estou vivendo isso. O Senhor tem que ter misericórdia. Porque eu não estou entendendo o que o Senhor quer fazer comigo. E aí eu estava dirigindo para casa, e dirigindo e orando, e falando, Senhor, misericórdia, misericórdia, e orando e pedindo a Deus misericórdia. Até que, ouvindo uma mensagem que eu estava ouvindo no carro, até que Deus falou uma coisa no meu coração, e quando Ele falou no meu coração, foi exatamente isso. Ou você crê, ou você só me conhece. A escolha é sua. Isso foi na sexta. Eu cheguei em casa, sexta ainda ruim, a gente tem vigília toda a primeira sexta-feira do mês, tinha Hagai na igreja, não participei. Aí, Hagai no sábado, também não. Quando foi sábado à tarde, eu falei assim, tá bom, Senhor, eu vou sentar aqui agora e o Senhor precisa falar comigo. E aí eu falei, Senhor, eu não quero só conhecer, eu quero crer. Eu não sei como você veio aqui hoje, mas talvez você ficou igual a essa minha semana. Uma semana sabendo que tudo vai acontecer. Que você tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e você não sabe para onde vai, e você tem um monte de problemas acontecendo, e são problemas, às vezes, que você não tem muito o que fazer, porque você fica meio que amarrado e preso, e dependendo das pessoas, dependendo de motorista para poder vir, e você fica assim, Senhor, mas olha, eu quero crer. Eu quero crer. Eu quero dizer para você que se você quer entender a fidelidade de Deus e celebrar a fidelidade de Deus, você primeiro precisa conhecê-lo. Porque não é eu que preciso falar para você sobre a fidelidade. Porque a minha experiência com Ele é uma. A sua é a sua. E as experiências são únicas para cada um. Então, quem tem que conhecer é você. Segunda coisa que eu preciso te dizer é que só conhecer é só informação. O mundo inteiro conhece que Deus é fiel. Mas você precisa ter mais do que isso, você precisa crer. Porque Deus vai olhar a sua expectativa, aquilo que você crê que Ele pode fazer. E se você conhecer e crer, Ele vai fazer muito mais do que você pode imaginar. Entenda que a fidelidade de Deus é expressa através de bênçãos além do que você pode contar. Deus é fiel e não muda. Ele vai oferecer recursos para você na sua vida aqui. Ele vai dizer para você que você não está só. Se você está vivendo isso agora achando que você está sozinho, que você vai que só tem você, que ninguém te ajuda, olha, Ele diz em Mateus que Ele estará com você todos os dias, até quando os seus dias acabarem. Você não está só. Se você está achando que sua cabeça está embaralhada e que você não sabe o que pensar, Ele é fiel para te dizer que Ele te dá sabedoria para ter e discernimento para resolver as coisas. Ele diz lá em Romanos capítulo 8, 6, que Ele vai te dar uma mentalidade diferente. É só você pedir. Se o que te falta é paz, Ele é fiel
e vai te dar uma paz diferente. Se o que falta na sua vida é um renovo de forças, a palavra dele diz lá em Isaías 40, 29, que ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Se o que você está precisando dele é conforto, saiba que a palavra dele diz: venham a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Diz também que fala para você: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque eu estou com vocês todos os dias. Fale comigo em oração. Você quer celebrar a fidelidade de Deus? Conheça a Deus, creia, e entenda que a fidelidade de Deus é expressa através de bênçãos além do que você pode imaginar.